Bom, voltando aqui no Na Mira do Pro, eu tinha parado nessa mão aqui no TG e falando do porquê que eu achava interessante essa estrutura que o Alexandre colocou na cabeça dele, de UTG, vocês vão ver várias mãos aí no decorrer do torneio dele, de UTG respeitar bastante a posição. O TG mais um, ele não joga mãos que normalmente, eu até lá em cima naqueles 100 ribai, essas coisas, a gente joga, a galera joga. Mas eu não acho ruim, eu acho lucrativo, porque tem um ponto, cara, que eu acho que vocês têm que colocar na cabeça de vocês em relação a micro stakes, que é fundamental. A maior reclamação que tem quando você joga micro stakes, quando você joga esses limites baixos, a reclamação que a gente recebe, por exemplo, é que a galera paga com tudo. Pô, os caras pagam com tudo, o cara paga com não sei o que, paga com não sei o que lá, paga, você vai tentar blefar o cara paga. Cara, só tem um remédio pra isso, não adianta querer inventar a roda, entendeu? O único remédio que tem é você saber selecionar bem a mão que você tá jogando. Porque muito provavelmente quando você for um cara que seleciona bem a mão que você joga, você vai jogar essas mãos muito mais por valor do que por blefe. Então, primeiro que ter isso daí em mente é importantíssimo. Você tem que saber se a mão você está jogando por valor ou por blefe. Quando você joga o limite mais alto, o percentual de mãos que você joga por blefe tem que ser muito maior do que o percentual de mãos que você joga por valor. Por quê? Porque você abre o range. Você vai jogar com muito mais mãos do que normalmente você jogaria num valor pequeno, onde os caras são mais calling station. Então nessa situação aqui, nesse de 2,20, a tendência é que os caras paguem mais. O cara paga mais fora de posição, o cara dá donkey bet, o cara não sei o quê. Se você jogar as, rei, vamos supor que você jogar só as. O as você vai jogar sempre por valor. Então, quando você nunca mais vai reclamar que o cara tá pagando todas as suas apostas, porque você quer que ele pague. Você tem um jogo que você quer que ele pague. Então, se você começar a falar assim, não, agora eu vou inventar, porque eu vejo lá no vídeo do Pro School que os caras abrem de 6 e 3 de copas no TG mais um. Nesse tipo de situação, você tem que se adaptar. O micro stakes não é onde você vai jogar esse tipo de coisa. A não ser que você, por exemplo, chegou num blind muito caro, você está numa reta final de micro stakes. Aqui começaram 2.000 e poucas pessoas. O Alexandre conseguiu chegar em terceiro. Se você pega uma mesa final disso daqui, você vai chegar na mesa final, você vai analisar quem está ali. Então você vai falar assim, ó, o que normalmente é o padrão do micro stakes não está acontecendo, que é os caras pagarem. Os caras estão foldando, porque tá o pulo de grana muito alto para eles, ou tem algum tipo de formação da mesa, tá mostrando que eles são muito tight. Aí você inverte o jogo. Aí você fala, agora sim, eu vou abrir de 6 e 3 de copas, eu vou abrir de 9 e 4, vou abrir de 8 e 4, que nem eu abri lá no Scoop e flopei 5, 6 e 7 e fui eliminado, essas coisas acontecem, mas aí você vai abrir o seu range de mãos para abrir uma aposta, você vai aumentar o seu range de mãos para abrir uma aposta. Então quando você diminui esse range de mãos, que nem ele diminuiu aqui, esse as de 10 ele pegou e deu fold no TG, significa que ele tem o critério de lucratividade para abrir as mãos do TG bem fixado na cabeça dele. Então eu acho que vale a pena. Não é uma situação ruim, não. Bom, saindo do TG, que ele largou as 10 de copas, aí vem 6 e 3 de copas no botão, por exemplo. Só que daí teve uma alteração de mesa lá, sorteio de mesa no PokerStars, e acabou a mesa ficando six-handed. Isso é muito difícil de acontecer, não acontece direto, mas aconteceu. O cara que é acho que é a mina, né? Lady Grebish, tem 3.690 fichas, ela entra de limpo o TG na mesa six-handed. Quando chega no Irish 199, ele entra de limpo também, de 30, blind 15 e 30. Esse tipo de mão aqui, por mais que você tenha esse discurso que eu dei agora de você aliviar no range, ou seja, diminuir o seu range de mãos para jogar mais por valor, esse tipo de mão é uma mão que vale a pena você jogar. Por que vale a pena você jogar? Primeiro que você está jogando um 3 de 6 de copas no botão. Isso faz toda a diferença. Por mais que você esteja no micro, você vai gastar muito pouco, você tem 2.910 fichas, você vai gastar 30 para jogar numa mão que pode dar uma abertura no pós-flop. Ela não é uma mão completamente descartada no pós-flop em termos de valor, você pode acertar alguma coisa, mas o principal, você vai jogar ela no botão. Então, jogando ela no botão, é claro que você vai falar assim, André, mas nessa situação eu vou jogar ele no botão, e aí vai bater um flop lá qualquer, e eu vou tentar dar bet e os caras vão me pagar. Se você vê que isso está acontecendo, tudo bem, vale até a pena você simplesmente pagar e não dar o continuation bet depois do flop e abandonar. Mas não jogar ela no botão, eu acho que você perde valor no longo prazo, mesmo no micro stakes, eu jogaria esse tipo de mão. Mas tudo bem, não é também nada grave, não aconteceu nenhum crime nessa situação. Ele foldou, e aí, quando chegou aqui no Big Blind, na verdade ele economizou 30, né? Porque se ele seguisse meu conselho, ele tinha perdido mais 30. Ele foldou e quando chegou no Big Blind, que é o Devas, não sei o que aqui, ele vai ao ring de 3 mil. Aquelas paradas que só acontecem no micro ou em torneio com ribai, né? Quando você joga um torneio mais caro, um torneio com ribai. E aí, os caras que deram limp ali, obviamente foldaram. Bom, aí vem 6 e 3 no
no cutoff, vem 6 e 5 no hijack, off, não é, esse tipo de mão não faz parte do range do Alexandre, ele não joga e também não acho ruim. Beleza, joga mãos com um pouco mais de valor, diminui o range, joga mãos com valor em posição, também não vai fazer diferença nenhuma. Vai até ser melhor no micro stakes. E até chegar, ó, todas as mãos são mãos completamente descartadas, que ele recebeu até chegar na mão 14 do torneio, que é esse par de 4. Então esse par de 4 ele jogou da seguinte forma: blind 15 e 30, ele tá no hijack com par de 4. O Elabuelotito aqui dá bet de 30. Tem um cara, o Avelar, que tá o TG mais 1, ele tá com 120 de ficha. Ele tá com 8.300 de ficha, aproximadamente. Ele dá bet de 120. O que, perante um cara que limpou aqui no TG na direita dele, não acho nada errado também ele dar um bet de 120, é justo. Porque não é aquele bet 3 vezes padrão, mas tem um limp na sua direita. Então você tem que considerar esse limp para você fazer a sua aposta. Se você tá sempre apostando 3x nesse blind pequeno, você fazer um bet de 120 depois de um cara dar limp é a mesma coisa que você fazer os 3x, não muda nada. Ou perto disso, né? É justo. E aí o Araquém, quer dizer, tem 7.725, ele dá call de 120 também. Quando chega no D-Bray, ele vai dar call de 120 também. Aí o pote já começa a ficar parrudo aqui. E aí quando chega no Malucelli, ele dá fold, nesse par de 4. Particularmente, eu acho que você tem um implied odds muito grande para jogar esse par de 4 aqui. Eu daria, sabendo que é difícil de os caras estourarem, por mais que a gente viu aquele all-in do Big Blind, mas não é o normal. O normal é o cara se assustar com 120 na sua direita ali, na sua esquerda, e não estourar, não squeezar nesse blind 15-30. Então, dá call nesse 120, partindo do princípio que você tem um odds de 1 para 8, a gente calcula de 1 para 8, tem gente que é mais conservador e calcula 1 para 10 só para economizar ficha, para você trincar uma mão no flop. Levando em consideração que todos esses caras que estão jogando aqui, eles têm stack efetivo para te dobrar, eles têm mais que você tem 3 mil fichas, estou falando com o Alexandre agora. Então, Alexandre, eu acho que valeria a pena você dar esse call de 120 de par de 4, jogar esse par de 4 não só pelo par de 4 também, não só pela trinca, não só pelo implied odds, mas jogar pela posição. Você está no cutoff, então a sua posição é mandatária ali no jogo. Você pode exercer o poder da posição depois que bater o flop. Então eu não abandonaria esse par de 4. Eu fiz questão de parar nessa mão para dar esse conselho para vocês. Bom, o cara que limpou, que é o Elabuelotito aqui, dá call de 120 também, que já tinha limpado 30, ele completa o resto, dá call de mais 90. O flop bate rei 9-2. E aí o próprio cara que foi o primeiro limper, ele já sai atirando 330. O que é completamente fora do padrão, né? Lá em cima, é aí que entra aquela diferença do micro stakes e do 100 rebuy, do 215, do não sei o quê. Ele já pega e sai atirando 330 numa donkey bet das mais grosseiras, né? Você tem 4 caras no pote. E deixa eu só explicar pra vocês rapidinho o porquê que a gente fala que isso é uma donkey bet, é uma aposta burra. Porque vamos supor que você é o cara que o Elabuelotito, que limpou 30 e deu call de 120. Vamos supor que você limpou com, sei lá, par de 9. É justo você limpar par de 9 o TG nessa situação, não é? Pelo menos nesse panorama do micro stakes aqui não é nada demais. Você limpou par de 9, aí falou bate rei 9-2. Por que você vai sair atirando se você sabe que você foi o passivo antes do flop? Você sabe que alguém atirou antes de você. Então se você der mesa, a tendência é que aquele cara atire de novo. Para que você vai falar que... Quando você coloca a ficha, você tem que partir do princípio que as pessoas vão achar que você acertou alguma coisa. Por que você coloca a ficha? Para você... A teoria básica do jogo. Você coloca a ficha para querer pegar mais ficha dos outros. É claro que todo mundo sabe que você pode colocar por blefe. Mas em teoria básica, você coloca a ficha porque você quer aumentar aquele negócio e pegar um pote que você acertou, que deveria ser pequeno ou médio, você quer transformar ele em algo maior. Então você acertou alguma coisa e atira 330. Se você acertou, você sabe que o cara vai atirar da sua esquerda. Então deixa ele colocar a ficha. Se você quer ficha, deixa ele colocar a ficha. Agora, partindo do outro lado da questão. Se você não acertou nada, você tem o par de 4, por exemplo. Que nem a gente tinha o par de 4 aqui com o Alexandre. Vamos supor que esse cara que está no TG tinha o par de 4. Você sabe que aquele cara que atirou no pré-flop, a chance de ele te agredir depois do flop é muito grande. E se você não acertou nada, para que você vai colocar a ficha para tomar tapa na cara do cara da sua esquerda? Então não faz muito sentido você colocar a ficha. Por isso que a gente fala que é o donkey bet. Aonde ele faz um pouco de sentido. Aí era um critério muito mais avançado que esse micro ele não entra. As pessoas não têm esse tipo de concepção. É normalmente no trapping que a gente fala. Ou seja, se você trincou e sabe que o cara realmente é um cara muito agressivo da sua esquerda
e sair betando vai fazer com que ele te pedale depois do flop, aí vale a pena. Só que você tem que ter essa certeza. Se você tá heads up, por exemplo, você sabe que se você sair betando, o cara vai foldar, não sai betando se você acertou alguma coisa. Qualquer outro tipo de aposta de donkey bet, principalmente nesse micro limit, na minha opinião não faz muito sentido. Bom, em resumo, ele saiu betando 330, tomou call da pamonha inteira na esquerda dele, todo mundo resolveu pagar. Bate um valete de copas, aí ele dá call num pote, ele dá bet de um pote 1845, ele dá bet de 360. O que já fica meio que sem referência. Toma call, e toma call do cara que foi o cara que é o agressor pré-flop, e toma call do Debray lá, que tem 2,145 para trás agora. O River bate um 6 de copas, e ele dá bet de 360 de novo. Toma call do Avelar e toma call do outro cidadão. E aí ele apresenta um rei 10, que é um top pair, uma parada, tipo, sem sentido, não tem muita... O porquê que ele dá esse bet. Normalmente quando ele repete esse bet aqui, ó, de 360 no River, ele já repetiu o bet do turn, 360, e repete no River, normalmente é a cara do blocking bet do micro limit, entendeu? O cara quer ver por pouco, ele fala, não, eu vou colocar aqui, porque se eu estiver perdendo, eu perdi pouco. Não é uma concepção tão ruim, mas ela é ruim dentro desse formato inteiro que ele jogou. Donkey bet, block bet e block bet, entendeu? Não faz tanto sentido. Ele vai tomar call de quem ele tá perdendo, ele vai tomar pedalada muitas vezes blefando, ele vai ter que foldar o rei 10 dele. Então isso não faz tanto senso técnico do jogo, assim, na minha concepção. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa estreia do Na Mira do Pro. E todos os dias a gente vai estar aqui às 18 horas. Então, só para relembrar, se você quiser mandar o seu torneio para cá, para ser avaliado pela gente, não vou ser só eu que vou estar aqui fazendo esse programa, vão ter outros profissionais também. Então, se você quiser mandar o seu torneio, independente da colocação que você chegou, independente se você acha que... a gente não está aqui para ficar malhando ninguém, né, para ficar criticando as pessoas, simplesmente para colocar a nossa visão dentro do seu jogo, dentro das atitudes que você tomou na mesa de poker. Então, envia o seu e-mail com Hand History, você vai lá no PokerStars, clica em Request lá, solicitar, se eu não me engano, clica em solicitar, aí vai ter Hand History. Você coloca o número do torneio que você jogou, ele vai vir com todas as mãos jogadas, todos os detalhes das mãos. Você envia esse Hand History pra gente, só que tem que ser em inglês. Então, manda em inglês pra gente, solicita lá quando você for solicitar, solicita em inglês. Manda em inglês pra gente o Hand History, a gente vai colocar aqui no Universal Replay e vamos fazer o programa todo dia às 18 horas, comentando tudo que está acontecendo dentro das mãos que você joga o torneio, beleza? Não esquece também de mandar e-mail para participar do nosso sorteio do nosso fonezinho bonito aqui do PokerStars. Olha que elegante. Chique. Manda um e-mail que sexta-feira na semana que vem a gente vai sortear esse fone para vocês. Espero que vocês tenham gostado de coração e fica com a gente que tem mais um monte de coisa aí. Tá vindo o Vitão, tá vindo o Serginho Prado e todo mundo, TV Poker Pro News, beleza? Abraço, valeu galera, tchau, tchau.